Então cata aí, Gabriel. Só vai insistir em decorar a explicação de ver que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai, desde a eternidade. Nossa, eu tiro minhas coisas e sai tudo. Ah, tem uma coisa pra tirar, pastor. Também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor. Pois me remiu a mim, homem perdido e condenado. É isso. É 20 Só que tá um reais pouquinho que a minha mãe complicado. comprou pra uma vida com Egito. Me resgatou e salvou todos os pecados, da morte e do poder do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue. Ah, tá. E a sua inocente paixão e morte. Junto com H. Não entendi? Não é que tem gente que escreve ata no WhatsApp? Não. Escreve o quê? Ata. Em vez de ata. Bota A-T-A. Mas você tem A-H espaço T-A. Sabe? Sim. Ah, tá. A única pessoa que me corrigiu é o Gabriel. Uma interjeição. Ata é quando você tem uma reunião e você escreve na reunião, daí é uma ata. Documento. E também é uma fruta. É meio que uma... É pitanga. É uma abreviação de pitanga. É ata. Sabia? É sério, se pesquisar é uma A fruta. cara do Paulo. Mas acho que não é pitanga, cara. Acho que é outra fruta. Não, Acerola. o nome é Ata, só que tipo, parece uma... Parece pitanga. Mas só tem no norte do país. Em Rondônia, onde eu era pastor, tinha ata. Tinha também cupuaçu, que provavelmente vocês nunca viram. Muito bom, nossa. Tinha graviola. Graviola também delicioso. Tinha cacau. Cacau também gostoso. Tinha caju. Caju, eu não Não, gosto. caju é muito bom. Você morou em Brasília, você também. Então, muitas dessas frutas vocês conheceram lá em Brasília. Caju, Eu conheci aqui, no picolé. O Gabriel conheceu. O que você conheceu no picolé? Não, Caju é uma picolé. expressão onde eu estudava e tinha 2 ou 3 pés de caju. Tu falou de cupuaçu e graviola, eu já vi sabor de picolé, mas só isso mesmo. Não, É? cupuaçu eu já comi sorvete. Posso ser uma fruta desse tamanho assim. Às vezes menor, né? Mas é desse tamanho assim. Jaca eu nunca comi. E ela é tipo um ovo. Então, ela tem uma casca. Daí você tira essa casca, as frutas estão igual jaca. Já comeu jaca? Não. Igual ariticum. Já comeu ariticum ou fruta do conde? Eu falava romã. A fruta do conde é muito bom. Fruta do conde e ariticum são a mesma fruta. O fruta do conde, então, ela tem a semente e tem uma meleca em volta, assim, né? O cupuaçu é assim, a semente é maior e tem uma meleca. Daí você tem que pegar semente por semente e ir tirando aquela meleca, normalmente com tesoura. As pessoas usam máquinas, né? Chama despolpadeira, para tirar a polpa. Mas eu não tinha essa máquina, com a tesourinha tira aquela melequinha. E daí com essa meleca você faz suco, faz sorvete, faz Quer dizer, sorvete é o melhor de cupuaçu, é o melhor. faz Tem mousse. meio que uma escama assim. Que é meio que o quê? É, Tem uma quase ele escama. falou que Escama. aqui tem uma vozinha ao redor que você falou agora há pouco. A fruta do conde? A graviola? Ah, não, A fruta do conde é amarelinha, não é vermelha. Eu acho Não, que tem ela é verde, vermelha tem verde. e daí ela tem várias escamas assim. Não sei que fruta é. Parece um... Vamos para a instrução, que esse eu sei. Fruta eu não sei muito bem. Vamos lá então, lição 17, para quem está assistindo de casa. A lição 17, página 91, 92, 93, 94 e até 95, né? A gente fez até a 94. Vamos corrigir. Aquele negócio, né? É para entregar os folhetos, né? Vamos corrigir ali os versículos. Começamos lá com... Antes da gente começar a corrigir versículos, vamos fazer oração para a gente começar a aula oficialmente, né? Vamos orar. Todo-Poderoso e Eterno Deus, nós te damos graças e louvor porque tu sempre estás conosco, sempre nos protegendo e nos guardando. Pedimos que tu continues sempre nos cuidando e, em especial, que tu estejas conosco na nossa aula de instrução, onde nós queremos te conhecer melhor, em especial a pessoa de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Guarda-nos e enche-nos com teu Espírito Santo para podermos te entender. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Vamos lá então. Mateus 1, 21. Tem lá, Gustavo? Aham. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ela terá um menino. Quem é ela? Maria, Você porá um nome nele. Quem que vai pôr o nome? José. José. Nessa época aqui, da Maria e do José, quem dá o nome para o filho é o pai. Hoje em dia, quando nasce uma criança, o pai e a mãe ficam escolhendo o nome juntos, né? Funciona assim, né? Então, quando nasceu o Arthur, por exemplo, lá, que é primo de vocês, pequenininho, filho da Marley e do Nico, provavelmente os dois estavam escolhendo juntos o nome. Nessa época, não. Quem escolhia o nome era o pai. Tá? Por isso, o anjo está falando para José colocar o nome de Jesus. Atos 4,12. Tem lá, Helena? A salvação só pode ser concedida por meio dele, pois
não há nenhum deles que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Só pode ser conseguido por meio de quem? Deus. Não, Jesus. de Jesus. O versículo 11 vai dizer, Jesus é aquele de quem as Escrituras dizem. Tararararará. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, tá? A salvação é por meio de Jesus. Isso a gente tem que lembrar sempre, tá? Nós somos uma igreja cristã. Cristã vem de Cristo. Então nós confiamos e cremos em Jesus. Por que dizer que a gente acredita em Deus não resolve muita coisa? Porque tem um trecho bíblico que diz assim, vocês creem que Deus é um só? Vocês fazem bem. O diabo também crê e treme de medo. O diabo crê em Deus, mas ele não confia em Jesus como seu Salvador. Tem judeus, eles geralmente só acreditam em Deus, eles não acreditam que Jesus... Eles acham que Jesus nem veio ainda. Estão esperando o Não, Messias. eu acho que eles acreditam que ele veio, mas que não era o Messias. Não é o Messias, é. Jesus é um personagem histórico como é É porque eles acham que vai ser um cara mais violento e tal, né? como é qualquer um. É, eles têm umas ideias muito loucas, na verdade. De bala, assim. 1 João 5,20. Vai lá, Gabriel. Sabemos também, que tá muito pequeno, o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com Deus verdadeiro. Põe aqui, ó. Você não consegue ler? Com seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e esta é a vida eterna. Aqui eu escrevi muito pequenininho para dar espaço. Colocar 8 linhas pras Tá. duas é sacanagem. É, não fui eu que fiz esse negócio. Mateus 18,11. Vai lá, Gustavo Reclamão. Obrigado. Porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. Daí eles botam duas linhas. Né? É. Pra meia linha eles colocam duas. Eu botei em colchetes. Era pra tu botar em colchetes? Não. Por que tem colchetes na Bíblia? Eu já expliquei para vocês? Não. Vamos aproveitar então. Vamos aproveitar e fazer uma explicação. O versículo 11 em especial está em colchetes aqui, né? Assim e assim. E aqui está o texto. Se a gente pegar a oração do Pai Nosso, sabe o que está escrito na oração do Pai Nosso? Quem ensinou a oração do Pai Nosso? Jesus. Quais são os livros em que Jesus fala? Quais são os livros onde Jesus fala? Os dos apóstolos. Os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então tem que estar num desses 4 livros. Tá? Está em 2. Mas a versão que a gente conhece, que a gente fala que é a versão completa, está em Mateus capítulo 6. Procurem lá. Mateus capítulo 6. Página 1300 eu comprei. Nada de página, rapaz. Vai pelo nome do livro. Não, porque é mais fácil de coração. Mateus o quê? Mateus 6. Ainda botou Show? aí. A partir do versículo 9 vai estar o Pai Nosso. Do 9 até o 13. Como essa aqui é a linguagem de hoje, é diferente do Pai Nosso que a gente está acostumado. Mas olhem lá. Ó. Pai Nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Seja feita a vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, como também perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixe que sejamos tentados. Não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Tá certo? Tá igual, né? Agora olha a última parte. Está em colchetes aí, ó. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Está em colchetes. Tá vendo? Vocês já viram que na Igreja Católica não tem esse pedaço da oração do Pai Nosso? Mas livra-nos do mal. Amém. Eles não falam, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. As partes da Bíblia que estão em colchetes significa o seguinte. A Bíblia que a gente tem em português, ela é tradução de tradução de tradução de tradução. Né? E a gente sempre tenta pegar a tradução mais antiga. Porque quanto mais antiga, a ideia é que quanto mais antiga, mais perto do que é de verdade. Então, a gente não tem uma versão antiga da Bíblia no mundo, né? Não tem uma, tem algumas versões. Tá? Quando está em colchetes, quer dizer assim, algumas versões têm isso aqui e algumas não têm. Tá claro? Então eu pego 2 Bíblias muito antigas, tipo do ano 400 depois de Cristo. Tá? E aí numa está escrito, pois teu reino, o poder e agora para sempre. No outro não está escrito. E agora, o que eu faço? Bom, eu não tenho certeza, porque uma diz que tem, outra diz que não tem. O que eu faço? Eu ponho o texto diferente entre colchetes. Para dizer para as pessoas, isso talvez não estivesse no texto original de verdade. Tá?
Então é isso que quer dizer colchetes. Será que tava? Jesus, será que foi? A gente não sabe, não tem como saber. Isso é impossível de saber. Mas Uma máquina do tempo. as coisas que estão entre colchetes na Bíblia, nenhuma delas causa polêmica ou problema, tá? Por isso elas estão ali. Tipo o versículo que tu copiou ali, tá? Ele não tem nenhum problema esse versículo. Terminar a oração do Pai Nosso dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, não tem problema nenhum também. Então, se tivesse problema, dissesse assim, por exemplo, sei lá, deixa eu inventar aqui, Não creio. Jesus estivesse falando ali, não sei o quê, babá, quando vocês orarem, deem um chute no cachorro e daí comece a oração. Jesus não ia falar um negócio desse, né? Então, porque não combina com o restante da Bíblia, tá? Então, sempre que tem colchetes talvez tenha no original, talvez não tenha, mas nenhum vai ter problema de doutrina, de ensinamento, tá? Na Bíblia estão registrados os nomes do Filho de Deus. Escreva 2 nomes dele no espaço abaixo. O que vocês colocaram lá? Jesus e Cristo. Jesus e Cristo. O que se colocou? Jesus e Cristo? Botei Jesus e Salvador. Salvador. Ainda vocês podiam colocar Emanuel. Podia botar Josué? Josué é Jesus. E não está em nenhum lugar na Bíblia Josué. Está Yeshua, que daí é hebraico. Emanuel, filho do homem, É fácil de Davi. também. Filho de Davi, leão de Judá. Tá? Tudo isso em nome de Jesus. Emanuel é uma palavra hebraica, tá? Que significa El, é sempre de Deus, ou Deus, tá? Porque é a abreviatura de Elohim, que em hebraico é Deus, tá? Então, El é alguma coisa. Emanuel é Deus está conosco, ou Deus conosco, tá? Deus está conosco. Gabriel é alguma coisa de Deus. Você já pesquisou teu nome na internet para ver o que é? Filho de Deus. Não, é anjo de Deus. Gabriel é o nome de um anjo, ok. Mas eu acho, Enviado por Deus. Acho que é. não sei, mas tem um significado lá, tem que olhar. Dá uma olhada depois de curioso. Nós estamos sem internet na igreja, tá? Eu tô sem internet no caso. Já avisei para o Gustavo, nós estamos sem internet nenhuma na igreja. Estragou aí alguma coisa e... Lá da O Vivo, meu eu acho. deu. O problema é da Vivo. Eu liguei para a Vivo, eles disseram que é um problema meio que geral aqui, que eles estão... Casa já voltou. Voltou? Quando ela veio pra cá. É que a tua casa é muito chique. Vamos lá. O meu era protegido por Deus, cara. Tipo, o meu. Eu Achei que tua casa era protegida por Deus. Gustavo? tava protegido por Deus. Não sei. Vamos lá. Certo ou errado? A Bíblia afirma que Jesus é verdadeiro Deus porque ele dá nomes divinos, fala de qualidades divinas, de obras divinas que Jesus fez. Correto. Certo. Uhum. Mateus 9,6 prova que Jesus é verdadeiro homem. Peraí. Se a gente fez a 3, escreva ao menos um significado do nome. Ah, de não Jesus. fizemos. Diga um significado do nome de Jesus, então. O único salvador dos pecados. Ah, eu coloquei o meu Cristo. Colocou nada e está colando agora. Não, foi. Jesus Salvador, tá? É isso aí. Então vamos lá. Mateus 9,6 prova que Jesus é verdadeiro homem. Certo ou errado? Certo? Errado. Por quê? Porque Mateus 9,6 diz assim: Mas eu li, estava escrito alguma coisa assim. pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. Verdadeiro Deus, né? Não verdadeiro homem. Ah, não precisa nem apagar. É só fazer um tracinho assim. Igual eu tenho que pegar meu lápis. Não precisa apagar, velho. Só fazer assim. Ah, esse meu aí vai ser redondinho. João 21,17 prova que Jesus é verdadeiro Deus. Certo? Vamos ler João 21,17, porque eu não confio mais em vocês. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste, pois Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu amo o Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Verdadeiro Deus? Correto. Verdadeiro Deus, sabe tudo, né? Sabe tudo onisciente. Onisciente. Jesus foi um ser humano igual a nós em todos os sentidos. Errado. Errado, Jesus não pecou. O fato de Jesus ter nascido de Maria prova que ele é ser humano. É? Não, porque ele não é ser humano. Certo? Certo? Mas ele não Aí é ser humano. aceitei. É verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Jesus foi ser humano. Isso significa que fez pecados como nós. Errado.
Errado. Às vezes Jesus era Deus e às vezes ele era humano. Errado. Eu não Porque botei ele nada. era porque eu sempre tava Deus, lendo. Sempre humano, sempre Deus. Em Jesus estão unidas duas naturezas, a divina e a humana. correto. Correto. Mateus 18:11 diz que Jesus veio ao mundo para salvar os perdidos. Você vai procurar, tá aqui no negócio. Ó. Então, O que diz aí? não, mas era pra ver se tu tava É que ela estava em pensando colchetes, porque o Filho do Homem veio veio salvar quem está perdido. Então tá certo, né? nisso. Então vamos lá, a gente tem que completar aqui em cima e deu certo os números. A C eu não sabia o que colocar. A C eu também não. Tá bom, A velho. palavra que começa com S com 10 letras. Substituto, só que na verdade ele errou. Eu acho que o criador desse livro errou, porque ele até botou um asterisco aqui, ó. Que aqui tem 10, seria substitutos. Onde que tu tá vendo isso? Alguns Jesus livros foi têm. enterrado para ser o nosso substituto. O meu não tem. Vamos ver. O nome de Jesus significa Salvador. Salvador. O nome de Cristo significa Ungido? ungido. Jesus foi ser humano para ser o nosso Substituto? substituto. É porque aqui, se você, ó. Substituto. Tá certo, cabe certinho. Ah, tá. Eu fiz alguma coisa errada. Substituto. Cabe certinho. Eu contei errado. Substituto. Normal, Mas por que ele botou um asterisco, será? sei lá. Eu acho que as pessoas não acertavam. É que Eu ia colocar o livro de palavra, vocês, se vocês olharem lá no começo, vai ser acho que a 4ª edição, né? Aham, A minha é a 3ª. deixa eu ver. Terceira também. 3ª, 2012? Nem sei, cara. 2018. É a minha, é reimpressão de vocês já. Ó. Minha 3ª edição sem reimpressão de 2012. Vinha um CD junto, ó. Ah, faz sentido. E aqui não cabe substituto nem abreviando, ó. Substitu. Falta 2 espaços. Provavelmente era Salvador. Não, era substituto. Tava feito errado. Daí quando eles fizeram de novo, eles corrigiram. Eles esqueceram de corrigir o número de linhas ali, eu acho. Mas o resto eles... Eu ia colocar Salvador, só que falta 2. Eu literalmente coloquei no Google assim, adjetivos masculinos com S. Aí eu saí lendo uma lista com mais de 1000 palavras e não achei nada. Letra D. Jesus é Deus. Por isso ele venceu o Pecado, pecado, a morte, e o diabo. diabo. Essa eu não fiz. A última. Jesus Cristo é Deus, e... homem. Muito bem. Simples, simples. Facilzinho. Vamos lá agora para a próxima lição. Muito bem. Ele começa, você conhece o pastor e talvez alguns outros. Sim, a gente conhece o pastor. Sim, a gente conhece outros pastores. No tempo do Antigo Testamento, a gente não tinha pastores, tá? A gente tinha duas figuras dentro da igreja. Profeta e sacerdote. Profeta e sacerdote. Tá? Profeta e sacerdote. Como é que isso funcionava? Lá estava Deus e aqui estava o povo. Quando Deus queria falar com o povo, Deus falava para um profeta Isaías, profeta Joel, profeta Amós. A gente tem os livros dos profetas maiores e profetas menores, que a gente vai ter que decorar. 5 dos profetas maiores e 12 dos profetas menores. E os profetas falavam para o povo: escuta, ó Israel, Deus vai fazer isso, isso, aquilo, aquilo lá. Quando o povo ia na igreja e queria falar com Deus, tipo fazer oração, o povo falava para o sacerdote e o sacerdote falava para Deus. Tá? Funcionava assim. Além disso, pelo profeta, ou através do profeta, Deus dava avisos, Deus fazia julgamentos e Deus tomava decisões. Ele falava para o profeta e o profeta falava para o povo desses avisos de Deus. Por exemplo, o rei Davi. Já ouviram falar desse cara, né? O rei Davi cometeu um pecado de adultério com uma mulher chamada Batseba. Mandou matar o marido dela para casar com ela. Tá bom. Aí um dia chega lá na casa do rei Davi um profeta
chamado Natã, que Deus tinha mandado. Aí o profeta chega e conta para o Davi uma história. Vai dar um aviso para o Davi. E diz para o Davi: tinha um homem muito rico que tinha um monte de ovelhas. E tinha um homem muito pobre que só tinha uma ovelha, que dormia junto com ele na mesma casa. Um dia, esse homem rico recebeu a visita de umas pessoas e mandou os empregados irem na casa do homem pobre e matar a ovelha do cara. Aí o Davi ficou muito louco e disse assim: esse cara tem que morrer. E aí o profeta Natã disse: esse cara que tem que morrer é você, porque você tem um monte de mulheres, você é muito rico e você mandou matar o cara que tinha uma só mulher, que é a Batseba. Julgamento. Aí o Davi pede perdão e é perdoado na hora já por Deus, tá? Mas ele é perdoado, mas o filho que queria ter com a Batseba morre. Tipo, ela está grávida, a criança nasce e depois ela morre. Tá? Então, Deus faz com que os profetas falem. Quando o povo queria falar com Deus, eles iam até os sacerdotes. E aqui com os sacerdotes faziam as orações, pedidos e agradecimentos, né? Pedidos mais agradecimentos. Eles pediam perdão para Deus. Vocês sabem como é que funcionava para pedir perdão no Antigo Testamento? Tinha que matar, né? Matava um animal, né? Matar qualquer Uma ovelha, uma pomba, ou um cabrito, tá? Então, o perdão através dos sacrifícios. Sacrifícios. Tá? Então, o povo, as ofertas, então, também. Tá? Eles também levavam e entregavam para o sacerdote. E o sacerdote é que oferecia para Deus. Tá? Então existiam essas duas figuras dentro do Antigo Testamento. O sacerdote ficava na igreja, tipo pastor. O profeta não necessariamente. Então Deus pegava, às vezes, vou imaginar lá que a Helena vai ser uma profetisa. Daí diz assim: Helena, você vai até a igreja lá dos ingleses, lá na Cristo Rei, e você vai falar para aquele povo que eles estão fazendo coisa errada, assim. Daí a Helena vinha, diz assim: eu sou profetisa, Deus mandou eu vim aqui, e eu tenho uma mensagem para vocês, a mensagem é assim, 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 assim. E depois ia embora. Às vezes ficava e às vezes ia embora. Tá? O profeta Jeremias, por exemplo... Hã? Faz assim, some. Tinha alguns profetas que faziam assim, que Deus mandava ir e voltar. A história do profeta Jonas, lembra da história do Jonas? Foi que Deus mandou ele para uma cidade, ele foi para outra. Como é que cidade que ele mandou? Não lembro, mas é uma Vai lá, vai lá. Vai falar nazista, né? Não, começa com N. Nazaré. Nínive. Nínive. E daí ele tenta fugir para a Espanha e Deus acaba mandando peixe, ele é comido pelo peixe e depois ele volta para Nínive. E aí ele fala para as pessoas se arrependerem, porque senão Deus vai destruir a cidade. E as pessoas se arrependem. Então ele foi lá, deu a mensagem que Deus mandou e foi embora. Tá? Ele não ficou morando lá. Já o profeta Jeremias, ele foi profeta no meio do povo de Deus por 40 anos. Não foi quando eles estavam passando pelo deserto? Não, o profeta Jeremias é bem depois. Deserto nós estamos falando de 5.000 anos atrás. O profeta Jeremias nós estamos falando de 3.000, 2.800, 3.000 anos atrás. Tá? O profeta Jeremias foi profeta no meio do povo de Israel por 40 anos. Sabe quantas pessoas começaram a ir para a igreja nesses 40 anos que ele era profeta? Nenhuma. Então ele foi um mau profeta? Não. Aí que tá, não foi. Porque o que depende de um pastor, as pessoas irem para a igreja? Não. Se as pessoas vêm para a igreja por causa de um pastor, estão indo errado. A gente vai na igreja por causa de Deus, não por causa de um pastor. Tá? Eu não gosto do pastor, não vou na igreja. Está errado. Pode dizer, eu não gosto de Deus, não vou na igreja. Aí a coisa é muito mais séria, mas aí está falando a verdade. Tá? Ou, eu vou nessa igreja porque eu gosto do pastor. Não, tu não pode gostar do pastor. Pode até gostar do pastor, ok. Né? Relação humana é relação humana. Mas tipo assim, eu não vou para a igreja porque eu gosto daquele pastor, só porque eu gosto daquele pastor. Eu vou para a igreja por causa de Deus. Tá, tem pastor que vai tocar diferente, lá a gente vai gostar do jeito que toca, ou do jeito que ele fala.
Ok, isso é relação humana, não tem nenhum problema. Agora, se eu só vou na igreja só porque é aquele pastor, porque aquele pastor faz desse jeito, aí estou fazendo errado, tá? Aí Deus, aí complica. Se um dia tu não pode ir, daí vai outro pastor e não gosta, daí É. vai. Isso é muito feio, tá? Muito, muito feio. Teve um lugar que eu fui pastor, antes de ser pastor aqui, que era eu e um outro pastor juntos, que trabalhávamos, tá? 2 pastores. Daí, antes de eu ir para lá, era um outro pastor. Eram 2 pastores já. Esse pastor foi para um outro lugar, daí eles me chamaram para trabalhar lá. E esse outro pastor que estava lá, algumas pessoas não gostavam dele. Bastante pessoas não gostavam dele. E aí, então, quando ele chegava na igreja, que nem eu chego aqui de carro, né? Para o culto. Eu chego antes de todo mundo aqui na igreja. Né? Lá nesse outro lugar, a gente trabalhava em 12 lugares. Então não dava muito tempo assim. Tipo, instrução de confirmandos não tinha assim que nem vocês. Era o culto é domingo às 7 da noite, então a instrução é às 5h30. Daí vinha para a instrução, porque daí o pastor vinha, fazia a instrução e já ficava no culto, porque não dava tempo de fazer e voltar porque era longe. E daí as pessoas estavam lá esperando o pastor chegar na igreja. Daí quando chegava esse pastor, quando vinha com o carro desse pastor que eles não gostavam, eles vinham embora. Verdade. Pensa que coisa horrível. Pensa que coisa horrível. Pois é, muito horrível isso, né? Agora mesmo? Iam embora mesmo, pegavam os carros que estavam estacionados e saíam. Imagina os carros estacionados aqui, tá? Vocês vieram para o culto de carro. Imagina que todo mundo veio de carro, estão os carros estacionados. Daí tem o espaço ali para o pastor. Né? Aí o pastor entra com o carro, estaciona. Oi, pessoal, eu vou ali colocar o talar para a gente começar o culto. Ele vai colocar o talar e volta, saiu metade da igreja e foi embora. Coisa horrível, né? Então, por isso que a gente... Tá, vai ter pastor que a gente vai gostar mais, vai ter pastor que a gente vai gostar menos. Isso acontece, tá? É relação humana. Mas eu não devo ir para a igreja porque eu gosto do pastor ou não ir para a igreja porque eu não gosto do pastor. Eu vou porque é Deus. Tá? O pastor, assim como um profeta ou um sacerdote, fala de Deus para o povo e do povo para Deus. É essa a ideia. Tá? Muito bem. Então tinha essas 2 figuras. O profeta, que ouvia de Deus e passava para o povo, e o sacerdote, que recebia do povo e passava para Deus. Hoje em dia, a gente tem essa função na igreja feita pelo pastor. Tá? Depois a gente vai ver como é que Jesus foi. Tá? A gente vai ver do pastor. Tá? Vou tirar aqui, vamos colocar pastor aqui no meio. Tá? Pastor. Não, vamos começar com Jesus, que é muito mais importante que qualquer pastor. Jesus, tá? Jesus é o grande profeta. Por quê? Porque ele é verdadeiro Deus. Então os avisos que ele dá são direto de Deus. Os julgamentos que Jesus faz são sempre corretos, porque ele é Deus. As decisões que Jesus toma estão sempre certas, porque ele é Deus. Tá? Então Jesus é o grande profeta. Tá? E ele é o grande sacerdote. Aí na apostila vai dizer que ele é o sumo sacerdote. Não, está grande profeta aqui. Tá? E ele é o grande profeta. Por quê? A gente faz as orações, podem prestar atenção no culto. A gente vai lá, querido Pai, lá, em nome de Jesus, em nome do teu Filho Jesus, por causa de Jesus, o nosso Salvador. A gente sempre pede, agradece em nome de Jesus para Deus nas orações. Tá? O perdão, quem dá é Jesus. A gente não faz mais sacrifícios, porque Jesus já foi o sacrifício. Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Ele é o sacrifício para perdão dos pecados. Tá? As ofertas, a gente traz as ofertas para o trabalho do reino de Deus. Tá? Para falar de Jesus para as outras pessoas. Lembra que semana passada a gente falou das ofertas, que não são só para deixar na igreja, mas que a gente manda para IELB, manda para outros lugares, para ajudar as pessoas? As ofertas são para falar de Jesus para o mundo inteiro. Tá? Além disso, Jesus vai ser também o nosso rei. Tá? Rei é quem governa. Tá? Tipo, a gente pode escolher presidente da República? Não, mas tem sim. Pode, né? A gente vota. Mas não é uma pessoa só, são várias. Como é? Não é tipo uma pessoa que Sim, mas já vai. a gente escolhe, né? É a gente que escolhe, como povo. A gente pode escolher rei? Tipo, o pessoal da Inglaterra pode escolher quem é o próximo rei? Vai Não. ser o filho da Rainha Elizabeth. É sempre na ordem. Que nem lá na Coreia do Norte, o presidente vai ser sempre o filho do Kim Jong-un. Isso mesmo. Então, Jesus é o nosso rei, não porque a gente escolheu, mas porque ele é rei. Só que ele é um rei tão bondoso,
tão especial que a gente quer servir esse rei. Tá? Usando lá a Inglaterra de exemplo, que a gente falou ali antes, na Inglaterra tem pessoas que colecionam xícara, prato, camiseta, tudo que é coisa da rainha, que tem a foto da Rainha Elizabeth, porque eles são apaixonados pela Rainha Elizabeth. Tá? Cristãos são apaixonados pelo seu rei, que é Jesus. A gente não tem coleção de fotos, né? Não precisa, né? Porque não tem um rosto, né? Algumas pessoas têm estátuas, quadros, gostam tem da Santa Ceia, Cruz, né? Crucifixo, cruz, tá? Mas Jesus é o nosso rei, e é um rei bondoso. Está aqui, ó, tá escrito aqui depois, ó, na página 98 ali, ó. Não é um rei igual aos outros, mas ele governa todo mundo e a gente louva a Deus, né? E é feliz porque Jesus é nosso rei, tá? Agora eu quero que vocês entendam como isso funciona. A igreja, a gente pode dizer que a igreja é um professor meu dizia, é que eu não sei se vocês vão saber o que é isso. Vocês sabem o que é antessala? Não. Vocês já foram em médicos, né? Tem a recepcionista lá e o médico está dentro lá da sala. Onde está a recepcionista é a antessala. Você não está no médico ainda, mas você já está lá. Entendeu? Está no ambiente, mas você não está lá ainda. O que é mais legal? É a antessala ou é a sala do médico? Antessala, branco. Não, é a sala do médico. Onde é que está a coisa mais importante? Mas pode ser. Os equipamentos mais sensacionais. Porque não é legal tomar uma vacina. Tá. Mas depende, né? Quando você vai no médico está tudo certo, é legal ir no médico. Tipo, você vai no médico, vai lá, faz exame, o médico, não, tá tudo jóia. A gente sai felizão, assim, né? Então, antessala é isso, tá? É um lugar especial antes de eu chegar no grande lugar. Tá? Todo mundo já voa? Já voa, Helena? Já viu? Já? Um monte de vezes. Então, quando a gente vai no aeroporto, a gente tá ali pro embarque, não sei o que, babado, a gente passa no detector de metal e coisa, e a gente fica numa sala esperando para entrar no avião. Que é uma sala, às vezes, muito grande, né? Tipo, em São Paulo as salas são gigantes, em Floripa elas são menores. Se bem que agora é maior zona lá. Alguém já viajou aqui no Aeroporto Novo? Acho que não. Ainda não, mas eu fui lá várias vezes. Eu Então, só viajei... Quando que restaurou? Quando que fizeram? tem 1 ano e pouquinho. Então, acho que sim, porque a última vez que eu fui foi nas férias de inverno de 2019, eu acho. Foi. Não, ele estava fechado ainda. Foi em setembro, outubro do ano passado. Tem 1 ano e pouquinho mesmo. Não, foi antes de outubro, porque eu viajei em outubro do ano passado e já fui no Aeroporto Novo. Eu lembro que a gente não sabia se ia ser no Aeroporto Velho ou no Novo. Ele abriu 1 semana antes da gente viajar. Foi em outubro que abriu. Outubro do ano passado. Tem 1 ano e pouquinho. Enfim, mas assim, ó, a gente está lá esperando para entrar no avião, que é o que a gente quer, para poder viajar. Tá? Isso é antessala. Tudo isso eu falei para dizer que a igreja é a antessala do céu. Tá? Então o que acontece na igreja, ou o que deveria acontecer, porque nem sempre a gente faz as coisas certas, né? A gente é pecador, mas o que deveria acontecer na igreja é um modelinho do que vai ser o céu. Tá? E o pastor devia ser um modelinho do que é Jesus. Por isso, quando tem crianças pequenas, bem pequenas, que em vez de me chamar de pastor, me chamam de Jesus, eu fico muito feliz. Sério? Sim. Sim, tem crianças que me chamam de Jesus. A Anne já falou isso, por exemplo. A Anne? Não, a Anne não. Mas vocês sabem quem é o Rafinha, Sim, que é filho da Giovana? O Rafinha me chamava de Jesus, agora ele me chama de pastor, mas ele me chamava de Jesus. Então a criança olhar para o pastor e dizer assim, Jesus é assim, isso é muito legal para o pastor, né? Porque o pastor fica, puxa, eu estou fazendo alguma coisa certa nessa vida. Né? Mas vamos entender, o pastor, ele é também hoje em dia o profeta e o sacerdote. E a gente tem, durante o culto, com todo mundo, essas duas coisas acontecendo durante o culto. A parte de profeta aqui a gente chama de parte sacramental do culto. E a parte de sacerdotal a gente chama de parte sacrificial. Lembra que tinha sacrifícios? Sacrificial. Agora vamos tentar entender, vamos ver onde é que se encaixa cada uma dessas partes dentro do nosso culto. Será que o giz amarelo escreve aqui? Fica bom? Vamos descobrir. Fica.
Vamos lá. O culto começa com... Eu vou tirar os hinos fora, tá? Vou tirar as músicas, tá? O culto começa com a invocação. É Deus que vem até a gente ou a gente que vai para Deus? A gente vai até Deus, a gente chama Deus, né? Não, Pai. Então, a invocação está aqui. Mas para pensar a gente chama, né? Então é ele que vem pra gente. Quem está chamando? Não, a gente tá, é como se fosse assim, você indo até lá e puxando a pessoa. Deixa eu pensar, peraí. Tá certo, tá aqui. Invocação. Depois da invocação, tem a confissão de pecados. Quando a gente confessa os pecados a Deus, é a gente indo ou é Deus vindo? A gente está confessando, né? Então é aqui, confissão. A absolvição, o perdão. Deus está perdoando a gente. Deus está perdoando, então é para cá. Então aqui, absolvição ou perdão dos pecados. Isso. Depois, tem a leitura do Salmo, tá? A princípio, a leitura do Salmo, ela deveria ser feita de frente para o altar, porque é a gente exaltando a Deus. O Salmo é sempre uma música, podem ver lá o Salmo, canção de Davi, oração de Davi, tá? Então o Salmo estaria aqui. Quase todo dia eu leio uns 5 ou 4 salmos que é do plano lá. 5 ou 4 salmos. Vai fazer 4 ou 5? 5 ou 4, faz para trás. É para frente que a gente faz. Salmo. As leituras bíblicas. É Deus vindo até a gente ou é a gente indo a Deus? Hã? É Deus vindo para a gente, falando da sua palavra para a gente. Ele vem. As leituras. As orações. É a gente indo até Deus ou é Deus vindo até a gente? A gente tem que ir até Deus. As ofertas. Ofertas também, a gente não perdeu. Mas as coisas estão sendo É tipo, oferta, é literalmente oferta, só escrevendo isso. Sermão. Esse irmão é aviso de julgamento. É Deus vindo até a gente. É. Santa Ceia. Sacramental, tomar e comer. Mas é Deus que vem ou é nós que vamos? A gente Deus que como Jesus. Deus vem. Santa Ceia. E a bênção? A bênção é sacramental. Deus está vindo para a gente. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Divide em 7. Agora eu quero que vocês prestem atenção num negócio. Tentem lembrar do culto, tá? Imaginem que eu estou... A câmera pega. Imagina que eu estou aqui e atrás de mim está o altar. Tá? E eu não estou fazendo... Porque agora eu estou fazendo o culto de trás do altar, vocês estão vendo? Que eu estou o tempo inteiro de frente para as pessoas. Sim. Mas lembre quando o altar estava lá na parede, tá? O pastor está lá assim, né? Nós vamos invocar a presença de Deus. O pastor fica de frente para as pessoas ou de costas? Pro altar, de costas para assim. Vem para cá. Vamos confessar os pecados. Lembra que eu falei que o salmo devia ser feito para lá? As orações. Está sempre virado aqui. As ofertas. Aí o pastor está tocando, ok, mas as pessoas vão até o altar. Absolvição de pecados. Jesus perdoa teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou de frente para vocês. Né? As leituras bíblicas. Sempre de frente. O sermão. De frente. A Santa Ceia. Entrega de frente. A bênção. De frente. Então, o lance do pastor ficar para lá e ficar para cá não é por acaso. Não é aleatório, tipo, Agora eu vou virar para cá. Agora eu vou virar para lá. Não. Tem um copo de água rapidinho? Tem, pode. Tá fechado lá embaixo, Gu. A chave está ali na minha mesa. É uma chave com uma rosa de Lutero. Sabe o que é a rosa de Lutero? É que é negócio ali, né? É. Eu acho que está fechado só em cima. Daí você vai abrir, isso é aqui embaixo da escada. Você vai abrir, pegar uma chavinha vermelha que está lá, porta, salão. Daí você abre, acho que é vão livre que está escrito. Então, essas, vai para lá, vira para cá. Não é assim, hoje eu estou afim de ficar aqui. Não, ela tem uma razão de ser. Tá? Na verdade, tudo o que acontece na igreja, tudo o que acontece durante o culto tem uma razão de ser. Tá? Entenderam essa parte aqui?
Entenderam? Posso pagar? Eu gosto de fazer um zoadão. Pode falar. Esse tu perdão no culto. Ninguém escuta. Mas não é por uma razão, né? Não é por nenhuma razão. É porque comeu demais e tá com gases. Será que é? Depende, né? Imagina o dia. Olha só. Imagina se isso acontece. Ah, não, você tinha que dar no vídeo. A gente já conversou sobre o altar? Sobre as coisas que tem? É. Sim. Já não Tem. Vela, Santa Ceia, Bíblia. Tá. As cores dos paramentos, eu falei pra vocês, expliquei? Ah, esse daí você não explica não, das cores não, do tapete. Não é tapete, chama paramento. Da toalha. É. A gente tem elas aqui no meu escritório, guardadinhas. Todas elas estão ali para não amassar. Mas tem todos uns símbolos diferentes, né? Tem. Então, Diferente não. quais são as cores dos paramentos? Roxo, Tá? Então vamos lá. Roxa, tem verde. verde. Que cor? Vermelha. Amarelo. Amarelo não tem. Só tudo laranja. Não? Ciano. Não vão lembrar as cores? Branco. Branco tem. Azul acho que tem. Roxa ou azul. Ou usa uma ou usa outra. E tem preto também, tá? Não, pode ser qualquer uma. A gente só tem roxa. A gente não tem azul. É que pode ser roxa ou azul. Depende do igreja. É que a gente nunca comprou azul, porque isso é caro também, não é muito barato. Mas é o mesmo significado. Mesmo significado, tá? Então, isso aqui chama paramento. Ela para? Não. Que é também lá no ambão de leitura, lá onde a gente faz a leitura bíblica no pastor, é a mesma cor, né? Combina sempre, tá? Ele fica aqui na frente, assim, né? Um pedacinho na frente. E aqui fica maior e normalmente é o mesmo desenho, tá? A gente tenta ter o jogo. Então, assim, ó. Mas onde que vende esses negócios? Tem vários lugares que vendem. Mas é lojas específicas pra Deus ou é uma loja? Lojas específicas. Vocês vão fazer? Os daqui da igreja, os daqui da igreja, tira o preto, que o preto a gente não tem. Os daqui da igreja, o roxo, o verde, o vermelho e o branco, quem fez é uma senhora que mora em Rio do Sul, que ela é membro da igreja. Não, é aqui em Santa Catarina. E ela é membro da igreja e ela fez. Aqui para Trindade, são iguais. Mas tem lojas, tem loja em Balneário Camboriú, em Brusque, em São Paulo, em Porto Alegre, que fazem isso. Não, tem para comprar, mas não para fazer. Professor, rapidinho, se consegue explicar. Não tem nada a ver com o assunto, mas você conhece alguma coisa, tipo, da nossa religião que tenha força jovem? Um grupo de teatro. Que tem o quê? Força jovem. É o nome? É. Recebeu o nome? É um grupo de teatro lá do seminário. Ah. Por quê? É que minha prima, ela faz, ela queria que eu fosse junto, só que eu queria saber se, tipo, tem alguma coisa a ver com religião, tipo, que ela é católica, né? E daí ela faz força jovem lá em Canaseiras, ela queria me levar junto. Ah, tá. Não, mas aí não é. Na nossa igreja, lá no seminário, lá em São Leopoldo, existe um grupo de teatro, que são os rapazes que estão estudando para ser pastor, e deles tem um grupo de teatro que chama Força Jovem. Tinha dois grupos na minha época. Um chamava Força Jovem e o outro chamava Arte Arteiros até o Fim. E esse eu fazia parte. Eu e a Débora, a gente fazia parte do grupo chamado Arte Arteiros até o Fim. E tinha um outro grupo chamado Força Jovem. Esse da Igreja Católica é tipo uma juventude. Ah, tá. Tá? Tipo a juventude que a gente tem aqui. Tá? Eles vão ensinar coisas da Igreja Católica, não da Igreja Luterana. Tá? Então, assim, são essas 5 cores de paramentos. Tá? Então... E os símbolos? Hã? Os símbolos vai falar depois, os símbolos? Que símbolos? Tem sempre um desenho na toalha. Isso pode ser escolhido, na verdade. Tá? A gente pode escolher o símbolo, mas ele tem que ter alguma ligação. Não, pode ser qualquer coisa. É. Vou colocar uma pomba. Mas faz Tem sentido. um que coloca, né? Depende em qual. No vermelho faz sentido. Vocês já vão entender por quê, nos outros não. Qual do sangue? Não é sangue. Então, assim, ó. O paramento roxo e azul é usado em 2 épocas da igreja, que são as épocas de espera. Tá? Então, é a época em que a gente espera Jesus nascer, que é a época do... Cadê a outra cor de Jesus? Então, no Natal Jesus vai nascer. A época antes do Natal é o Advento,
São 4 finais de semana antes do dia de Natal. Antes do dia 25. Então, se dia 25 cai numa segunda-feira, dia 24 de dezembro é o quarto do domingo de Advento. Daí conta mais 3 para trás. E ali começa. O ano da igreja começa no Advento. Não começa dia 1º de janeiro. Começa no primeiro final de semana de Advento. Tá? Então, no Advento a gente usa. E o outro período de espera é a Quaresma, que a gente está esperando a Páscoa. Jesus morreu. Ressuscitar. Os dois. Tá? Então, são as duas épocas de espera. Daí a gente usa roxo ou azul. Ninguém espera Jesus morrer, né? Espera a ressurreição. O verde, que é o que a gente está usando nessa época, se vocês já prestaram atenção lá na igreja, é a época que a gente chama de não festiva. Não tem nenhuma data especial. Advento é uma data especial, a gente está esperando. Quaresma é uma data especial, a gente está esperando. As outras coisas vocês vão ver que são datas especiais. Então é uma data não festiva, tá? Que são caracterizadas pelos domingos pós-Pentecostes. Por exemplo, esse domingo agora vai ser o 21º domingo pós-Pentecostes. 21 domingos, isso dá dá quase 5 meses já. Tá 5 meses da Páscoa? É que a gente estava com a igreja fechada por causa da pandemia, né? Por isso que não dá essa impressão. Mas são esse período, tá? Verde. Por que é verde? Como é uma época não festiva, é uma época da gente crescer na fé. Verde lembra planta. Planta ou está crescendo ou está morta. E daí quando ela tá morta não tá verde. Não está verde. Né? Então a igreja está crescendo na fé. Tá? Por isso verde. Vermelho é usado no Pentecostes. Tá? Não na Páscoa, né? Não na Páscoa. Pentecostes e datas festivas. Mas não sendo Natal nem Páscoa, né? O que é? Não, isso não. Tipo, não sei nada. Reforma luterana, É tipo... aniversário da congregação. Construção da igreja. Quando tem os aniversários da congregação, que tem os almoços, podem ver, é vermelho. Confirmação é vermelho. Tá? Casamento. Quando é casamento, os noivos podem escolher. Vamos dizer que fosse o casamento, esse final de semana tivesse um casamento. A cor é verde. Eu ia dizer para os noivos, vocês podem escolher, vocês querem verde ou querem vermelho? Porque verde é o do período e vermelho é para o festivo. Se eles casassem na Quaresma, ia estar roxo. Eu ia perguntar se vocês querem roxo ou vermelho. O roxo porque é o período, o vermelho porque é festivo. Tá? Branco. Aqui é usado em 2 épocas. Vira e mexe, eu vejo tudo usando. Natal. Ah, não é a roupa, o negócio que deixa de voltar. Nossa. E Páscoa. Mas não é a mesma coisa que Advento e Quaresma? Ah, não, espera. Advento e Quaresma estão na espera. Aqui chegou, daí fica branco. Mas é só um dia daí que fica. Não, porque Natal, por exemplo, tem dia de Natal, primeiro domingo após Natal, segundo domingo após Natal, daí vai chegar o dia que a gente fala, o dia de Reis, que é dia 6 de janeiro, que é a Epifania. E daí a gente muda para o verde, que daí fica não festiva também. E daí a Páscoa é só um Ou é dia. branco a Epifania, agora não lembro, Gabriel, esqueci. A Páscoa não, a Páscoa tem alguns domingos depois da Páscoa. É Páscoa, depois segundo domingo de Páscoa, terceiro domingo de Páscoa, quarto domingo de Páscoa. A Páscoa não é só um domingo. A gente comemora a Páscoa, a ressurreição naquele domingo. Mas ele continua. Eu até falo de vez em quando, em alguns anos eu já falei isso. A Páscoa não foi só domingo passado, ela continua. Tá? E o chocolate, né? E o preto, Não sei. Não tenho nossa. Eu nunca ouvi tudo. Sexta-feira Santa. Não tenho nossa. É que eu não sei porquê. Não. É porque a gente usa só uma vez no ano, daí acabou não fazendo. Mas a gente tem alguns panos pretos que às vezes a gente coloca em cima do altar sem bordados, coloca na cruz preto assim. Às vezes o altar não tem nada em cima. Um dia tava todo preto na igreja. Sexta-feira Santa. Com roupa preta. Sexta-feira. Eu venho com talar preto e tal. Sexta-feira Santa, tá? Então, as cores dos panos, como disse o Gabriel, dos paramentos da igreja, também querem dizer coisas pra gente, tá? Então tá, nós estamos na época do paramento verde. Alguém veio na igreja ali e trocou e pôs o roxo. É algum pecado isso?
Não, não é pecado. Não tem problema, tá? Mas assim, se a gente olha e não entende, pode ser qualquer coisa. Quando a gente olha e entende, a gente começa a entender. Flor no altar. As pessoas colocam flor no altar. Você já viu que aqui na inglês a gente não coloca flor no altar? Porque não é pra Deus. A gente coloca do lado aqui, num negocinho, né? Nada mais importante não foi isso. Tu falou que tudo que tá no altar tem significado pra Deus. Aham. Ou que Deus está dando pra gente, ou a gente está dando pra Deus. Mas podia pôr a flor ali porque está ofertando pro culto, né? Ficou bonito. E o lance da flor aqui é que ela tem que ser uma planta viva. Tipo, não dá para pegar um vaso de flor artificial. Porque Jesus não é artificial. Jesus é vivo. E de preferência, não flor cortada. Porque Jesus está vivo. Uma flor cortada está morta, né? Tá machucado. Vai morrer. Ela não vai sobreviver, ela vai morrer. Então a gente normalmente... Ah, mas alguém trouxe lá, qual é o problema? Nenhum problema. Tá? Então quando a gente entende, a gente começa a entender o porquê das coisas. Mas eu não preciso, porque está cortado, então Jesus morreu. Não. É simbólico, lembra aquilo. Tá? Então não tem nenhum pecado. Só que se eu sei, eu não vou fazer. Tá? Vou mostrar simbolismo para vocês, tá? Nasceu um nenê e é um menino. E eu vou dar uma roupinha para a criança que nasceu. Que cor eu vou comprar a roupa? Normalmente azul. Por que eu não vou comprar cor-de-rosa? Porque... Não, poderia comprar, não tem problema, mas... É porque Por meio enquanto, padrão. pelo menos é definido. É um símbolo. Não é tipo um símbolo? Rosa é para menina, azul é para menino. Qual é o problema de um menino usar cor-de-rosa? Ele vai deixar de ser menino? Não vai deixar. Não tem nenhum problema, tá? Se fazer, sei lá, roupa verde, roxo. Tá, não tem problema. Então, é a mesma coisa aqui, tá? Era para ser verde e foi azul, qual é o problema? Nenhum problema. Mas o simbolismo tem muito a ver. Por quê? Porque você está com um neném no colo, ele está vestido de cor-de-rosa, você vai dizer, como é que é o nome da menininha? Não, é o menino. Mas a cor está me dizendo que é uma menina. A cor não define nada a cor. Mas a gente tem como padrão estabelecido que cor-de-rosa é feminino e azul é masculino. É um padrão que a gente inventou. E que antigamente, não sei se vocês sabem, mas tipo 1700 era o contrário. Menino usava rosa e menino usava azul. Antigamente, muito antigamente. Daí inverteram porque, sei lá. Eu também li em um post. O que define o bebê, o sexo dele, geralmente é o órgão que ele tem. Né? Exatamente. Porque todos os bebês são iguais. Ou é um menino ou é uma menina. Porque todos os bebês são iguais. Então a cor da roupa não vai mudar isso, certo? Então, é a mesma coisa aqui, tá? Se a cor do paramento não tiver o verde, tiver vermelho no culto, nossa, um pecado. Não. Vai ser o culto da reforma, não esse final de semana, no próximo. Se não tiver vermelho, tiver o verde lá, se esqueceram de trocar, não tem nenhum problema. Tá? E normalmente, a estola que o pastor usa, que é aquele pano colorido aqui, combina com o paramento aqui. É a mesma cor. É raro te ver usando. Normalmente é a mesma cor. Tá? Então assim, para a gente entender, tudo o que acontece num culto, vocês viram, ele fica de pé. Outra coisa, tá? A gente fica em pé e fica sentado no culto algumas horas, né? Então, a gente fica sentado para aprender. Tá? E a gente fica em pé em sinal de respeito. E para orar, por exemplo. Né? Algumas coisas a gente faz em pé que não é nem por causa disso. Tá? Tem algumas coisas que são erradas ou são mal interpretadas e eu vou tentar explicar para vocês. Quando a gente vai falar no que a gente acredita, falar a fé, o credo apostólico, por exemplo, a gente fala em pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador. Por que em pé e não sentado? Porque a gente fala melhor em pé do que sentado. Sim. Muito provavelmente. É biologia, ó. Quando eu sento, os meus pulmões já não têm tanto ar como quando eu estou em pé. Já viram um coral cantando? É tudo em pé. Coral canta em pé. Uma banda tocando, os caras cantam em pé. Menos bateria não cantam. Mas por que eles cantam em pé? Porque dá mais amplitude de respiração. Por isso a gente fala o credo em pé. Aí vocês vão ter que concordar comigo, então seria mais certo a gente cantar em pé, né? Eu já vi uns
pianistas tocando e cantando. Sim, porque o cara não tem como ficar de pé aqui, né? Mas assim, ó, seria mais inteligente a gente cantar em pé do que sentado. Tem só uma pessoa no culto que geralmente canta em pé, né? Geralmente não, tipo, às vezes. Ele fica assim quando vai cantar, eu não sei o nome dele. O seu Walter faz assim, sentado. E nas horas que ele está de pé também ele faz assim. Ele levanta as mãos. Qual é o problema disso? Nenhum. Não tem nenhum problema. Leitura bíblica. Normalmente a gente está sentado. Salmo a gente está de pé. O evangelho é que aqui, eu ainda vou mudar isso. Mas o evangelho, quando a gente vai falar o evangelho, as pessoas começam a se levantar já por causa do evangelho. Porque, né, em respeito ao evangelho. Por que as pessoas ficam em pé na hora da leitura do evangelho? Isso vem lá da época de antes da reforma, 1500, 1400. Quem lia o evangelho não era o padre, o pastor do lugar, mas era a pessoa mais importante. Tipo o prefeito, o vereador, uma pessoa importante. Ela... Porque todo prefeito, vereador era... naquela época todo mundo ia na igreja, né? Hoje em dia as pessoas não vão mais na igreja, né? Mas naquela época, na cidade tinha uma igreja. Então os pessoal iam na igreja. E daí, então, a leitura do evangelho, quem vai fazer é o prefeito. E as pessoas ficavam... Cabia tanta gente numa igreja. Nossa, as igrejas antigas são gigantescas. Você já foi na catedral aqui de Florianópolis? Eu ia comentar, é enorme. Já foram ali? Já fui lá na Já, casa do eu Brasil. fui no passeio escolar com, sei lá, Eu também fui. 40, 50 pessoas, sabe? Não ocupou 3 bancos juntos. Você já foi aqui na catedral, né? A catedral de Berlim, na Alemanha, deve dar umas 8 dessa aqui. Depois eu mostro para vocês, eu tenho foto, eu mostro para vocês. Isso aqui é grande. São muito gigantes assim, né? Provavelmente não é tio. A igreja onde o Lutero era pastor era muito grande também. E ela tem lugar para sentar, tipo a gente senta assim. Hoje é pequeno. E dela tinha tipo arquibancadas do lado assim. Tem, né, até hoje assim, bancos do lado assim. Mas enfim, daí o prefeito ia no culto, o prefeito ia ler. A pessoa importante. Eu ficava berrando daí, não, porque não tinha microfone. Mas a acústica era boa. As nossas igrejas, é quadrada. Ela não tem acústica. Lá embaixo, se a gente tiver em 4 pessoas e quiser conversar, a gente não consegue se entender, porque o som rebate. Essas catedrais antigas, elas são muito altas, tem abóbodas em cima, e daí abóbodas, que é aquele troço redondo assim. E daí as pessoas falam e escutam por todo lugar, por causa da acústica. Tá? Então é projetado isso também. Né? E aí o cara ia ler, as pessoas ficavam de pé em sinal de respeito ao prefeito. Não ao evangelho, entenderam? Porque é o prefeito que está lendo, vão ficar em pé. Ou se não era o papa, não era o padre, era o bispo que vinha. Ele ficava em pé em sinal de respeito. Diz, Gabriel. Se fosse o Bolsonaro, ninguém fica de pé. Hoje em dia a gente já não tem tanto respeito assim, né? Mas olha só, então o ficar em pé não era porque era o evangelho, mas era porque é uma pessoa importante que ia ler. Mas isso foi passando, na igreja foi passando e a gente diz em respeito ao evangelho. E porque na leitura do evangelho, quase todas elas têm Jesus falando, a gente escuta Jesus falando, ou lê Jesus falando. Tá? Então a gente fica em pé. Mas podia ser sentado. Tá? Se vocês forem no culto lá na congregação do Estreito, lá na Concórdia, lá onde o pastor Daltro é pastor, o pastor Jackson é pastor, a leitura do evangelho, fica todo mundo sentado. Lá eles já conseguiram tirar isso. Aqui, quando a gente fala leitura do nem terminando de falar evangelho ainda, já tem pessoas que estão se levantando. Eu não, eu só levanto quando você fala. E daí é meio chato assim, senta aí de novo que nós vamos ficar sentados. Então quando eu lembro, eu digo assim, hoje nós vamos escutar o evangelho sentados. E tem gente que levanta igual. Daí levanta, olha, errei, senta de novo. Se fosse seguir essa regra, assim, levantar na hora do evangelho e a pessoa mais importante que está lá ia ler, quem seria daqui, sabe? Não, mas não seria a pessoa mais importante da cidade, não da igreja. É da cidade, né? É que o prefeito ia no culto, na missa, né? Na época da igreja católica. Aqui tá? o prefeito não vai no nosso. E daí, então por isso que a gente fica em pé, tá? Mas a gente pode sentar, Imagina assim. pode ser sentado na boa, assim, tá? Sem nenhum problema. Mas de novo, a gente fica em pé e senta e tem que entender por que está fazendo isso. Você não fica levanta, senta, para quê? Tanto que quando vem pessoas que não são luteranas no culto, a coisa que elas mais estranham é que o pastor está de frente, daqui a pouco está de costas, daqui a pouco está de frente, daqui a pouco está de costas, e elas não conseguem entender por quê. Então na instrução a gente explica por quê.
Quando está de frente, é Deus falando para as pessoas, teus pecados estão perdoados, o Senhor te abençoe. É o sermão, é a leitura. Quando está de costas, é o pastor falando pela congregação. Senhor Deus, nós queremos orar, nós te pedimos perdão, tá? Invocamos o teu nome, te trazemos as ofertas. Então o pastor se junta com a congregação e está ali. E depois o pastor, como mensageiro de Deus, leva a mensagem da palavra de Deus. Tá? E Jesus é o profeta, o principal sacerdote e o rei. Tá? Tarefitia para vocês aqui. Nossa, essa daqui, ó, eu vi que tem 15 questões. Ah, de boinha, mano. Não é porque... Na boa. Né? É só você escrever uma palavra. É muito fácil isso aqui. Igual escrito no... Então, página 98 e 99. Ali embaixo está escrito igreja. Temos uma resposta. Aonde? Um asterisco aqui. Ali que embaixo, nem o asterisco. substituto. O meu não tem. Ah, também? Cadê, ó? Qual é? O nosso tem igreja. É literalmente. Só tem um que começa, que é de Cristo. O de Cristo não é. Já. Viu? Tá errado. Ele não dá aqui, ó. Daria igrejas. Né? Então ele está errado. Por isso que tem o asterisco para mostrar nos outros que está errado aqui. O nome da pergunta: Jesus é rei porque governa todas as criaturas, em especial a sua igreja como evangelho. Com o evangelho, né? Então coloquem lá de tarefa, página 98 e 99. Memorizar 30 livros agora? Pode ser, pode ser. Então vamos lá. Vamos lá, Gabriel. Escreve aí, meu. Pega o caderno, meu. Página 9899. Página 9899. Decorar mais 5. Ah, eu desisti de jogar pra Vamos lá. Página 98 e 99. Memorizar 30 livros, os 30 primeiros livros da Bíblia. A gente foi até onde no segundo artigo do credo aqui? Até meu Senhor. Quer dizer, não. A gente viu todo o segundo artigo do credo, referente dos filhos. Até meu Senhor. E a explicação é até meu Senhor, se eu não conseguir decorar direito. Eu sei mais ou menos o que significa, mas não decorei o que está escrito. Então coloquem lá, memorizar o segundo artigo do credo até poder do diabo. Bom que a letra do Gustavo é pequenininha. A minha? É, eu consigo ler daqui. Credo. Minúscula. Né? Até. Não, porque tem bastante espaço, não tem linha, é pouca coisa. Você pode escrever para seguir outras tarefas. Então vai lá, Eu vou escrever 97 e 98, memorizar 30 livros, os 30 primeiros livros da Bíblia. Nossa, sou muito bom. Eu tenho tarefas 93 e 94. Eu só copiei o que estava escrito. 98 e 99. Não, vou só fazer isso aqui, ó. Eu queria só fazer isso aqui. Pra que borracha? 30 primeiros livros da Bíblia Aham. e o segundo artigo do credo até poder do diabo. Sei, Gabriel, continua editando que não preciso ler. Segundo artigo do credo. Sim, mas vocês têm que me falar as coisas ainda. Credo. Podem guardar a apostila, podem guardar o material. Até o final? Até poder do diabo. Ficou estranho, né? Mas o credo apostólico não fala isso. Não, a explicação. A explicação, né, cara? Jesus venceu o poder do diabo, é isso? Provavelmente não é isso, mas é algo parecido. Salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo. Quase isso. Bem fácil. Deu. Deu? Então vamos lá. Peraí, só deixa eu abrir uma página aqui. Não, fecha aí, meu. A apostila pode fechar? Sim, pode fechar a apostila, a Bíblia, pode guardar o material. Sim. Não, eu decorei os versículos, só não lembro 100% da explicação, mas eu consigo falar o lá. Os capítulos? É os capítulos, livros, sei lá. Livro, vocês pediram pra você livros, decorar. não capítulos. Eu tava Capítulo, cara. capítulo 1, Gênesis. Eu vou ainda fazer um super trunfo dos livros da Bíblia para nós jogar super. Sabem jogar super trunfo? Sim. Jogo de cartas, aquele. Eu tinha uma máscara aqui, velho.
Que daí a gente escolhe alguma das... Super trunfo é assim, ó. Tem lá o desenho de uma moto, daí tem cilindradas, velocidade máxima, preço, peso. Daí a gente tá com as cartas assim, eu quero saber o peso. 250, 315, perdeu, porque 315 é maior. Daí vai juntando as cartas, quem pegar mais cartas é campeão. Vamos fazer com os livros da Bíblia. Número de capítulos, por exemplo. Decorar os 30 primeiros livros da Bíblia é mais fácil do que decorar o primeiro capítulo da Bíblia. Sim. Vamos lá então. Os livros da Bíblia, devagar. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Jó, Não, é Esther. não, é Jó, Não, é É Esther. só isso, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos e Provérbios. aí vem Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Isaías. Isaías, Jeremias e Lamentações de Jeremias. Muita gente falou, não me perco, muito fácil. Aí eu falei tudo errado. e aqui ó, os 5 livros históricos, os 5 livros da lei, os 12 livros históricos até aqui, os livros de poesia até aqui, e a gente começou os profetas maiores. Que são mais dois, no caso. Tem mais 2, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Depois tem Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Miqueias é um nome de um lugar que tem lá em Canas Verdes com um cachorrinho. Miqueias é o nome de um pastor também. Tem um pastor chamado Miqueias Eller. Tem muita gente chamando Miqueias pra mim. É? Joel pô, também é um nome, é um nome bíblico. Joel. Ah, Joel tinha um moleque na minha rua. Então vamos lá, segundo artigo, Deve ter 40 anos. segundo artigo do Credo Apostólico. E em Jesus Cristo, E seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido filho pelo do Espírito Espírito Santo, Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá julgar os vivos e os mortos. o que significa isso? Significa Creio que Jesus Cristo, É, meu É, Senhor. verdadeiro Deus, Deus é verdadeiro, gerado do Pai, gerado por desde a eternidade. Ah, vocês estão me enrolando, vocês vão estudar. por Deus desde Não, a mas eu não eternidade. consigo falar. Eu Também não verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor, não? Ah, e daí? Ele É padeceu só pra sob aí que você Pôncio mandou. Pilatos. Não, Até eu Tu mandou até meu Senhor. sério? Sério, já tem escrito. Só isso? Só. Puxa, e vocês não decoraram? Eu decorei com você acabou de ver, só que bem lerdo. Eu tava falando, mas o Gustavo falava mesmo. Então assim, ó, moçada, semana que vem isso na ponta da língua, tá? Ah, eu fui. É porque eu tô sempre fazendo a lição 1 hora antes de tu